sempre quando nós vamos ler essa palavra, eu sempre quero nos lembrar que o Antigo Testamento não é antiquado, ele não é passado. O Antigo Testamento é o fundamento de uma nova construção. E todo teólogo e toda a igreja que joga fora, descarta o Antigo Testamento com todas as suas figuras, é como se a pessoa tirasse da sua casa o fundamento e ela dissesse: eu quero só deixar as paredes lindas, esse fundamento que está ali embaixo não serve mais para nada, e essa casa vai cair. O Antigo Testamento é a base, é o alicerce do Novo Testamento, e por isso que nós estamos estudando cada um desses textos, cada uma dessas figuras e cada um desses utensílios. Meus irmãos, isso precisa entrar no nosso coração, isso precisa trazer sobre nós uma meditação semanal. Nós não podemos sair aqui desse culto, nós não podemos sair da presença do altar simplesmente e nos esquecermos daquilo que Deus tem ministrado. O capítulo 25, ele começa uma parte ainda mais importante, porque o capítulo 24 fala da aliança que Deus fez com Israel. Eles não quiseram fazer aliança. Deus então vem e Deus interfere no processo, porque Ele é Deus. E Ele então faz aliança, chamando Moisés, os 70 anciões, mais Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, para fazer uma aliança lá no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus continuou falando com Moisés, dando essa palavra. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro o cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti,
e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro o cobrirás. Ele farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. Ele farás uma bordadura de ouro em redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para levar a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará a mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com 2 flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas, as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Todas essas palavras de Deus falou com Moisés ainda no Sinai. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus apenas deu os 10 mandamentos para o Moisés. Mas Deus deu muito mais do que os 10 mandamentos. Lá em cima no Sinai, reunido com Deus, Deus deu também para o Moisés todo o projeto do tabernáculo. Eu separei algumas figuras com vocês sobre o tabernáculo que Deus deu para o Moisés. Essa aqui é uma figura só do santo lugar e do santo dos santos. Hoje no capítulo 25 nós não vamos ver todas as peças, todos os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha 3 pátios. A primeira porta que entrava para o primeiro pátio, que era o grande pátio, essa primeira porta se chamava Caminho. E dentro desse primeiro pátio tinha esse primeiro altar, que era o altar do sacrifício. E quando se atravessava desse pátio para ir para o segundo recinto, que era os santos, o lugar santo, se tinha a bacia de bronze, aonde tinha água dentro, e os sacerdotes
a primeira coisa que eles faziam cedo era lavar as mãos e os pés. E quando se entrava no santo lugar, se tinha uma segunda porta que se chamava Verdade. E quando as pessoas entravam, o sacerdote entrava nesse segundo lugar, que era o santo lugar. Ele encontrava do seu lado esquerdo o candelabro. Do lado direito ele encontrava a mesa da proposição, que tinha os 12 pães. E à frente dele, antes de entrar no Santo dos Santos, ele encontrava a mesa do incenso, que significa as orações que sobem para os céus. Caminho, verdade. E a terceira porta que entrava, dava acesso ao Santo dos Santos, aonde uma vez por ano só o sacerdote entrava para fazer o grande sacrifício anual, que se chamava Vida, o nome dessa porta. E dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, onde tinha as 2 tábuas da lei, tinha o vaso, um pote de ouro com o maná, e tinha a vara de Araão que floresceu. E em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, que era todo de ouro, que tinha 2 querubins. Os querubins são anjos de trabalho, são anjos de serviço, enquanto que os serafins são anjos de louvor e adoração. E esses 2 querubins guardavam o propiciatório. Você pode passar a outra imagem. Aqui nós vamos ver de novo, quando você entrava nesse segundo pátio, a segunda sala, o santo lugar. Você tinha o candelabro, a mesa com os pães, à frente o altar de incenso, e depois da cortina tinha o Santo dos Santos. Você pode passar para a primeira imagem de novo? A primeira. Então nós temos lá embaixo o altar, a bacia de bronze, o altar do incenso, a mesa dos pães, o propiciatório, o candelabro, a cortina, e nós tinha 3 colunas lá dentro que simbolizavam Deus, a presença de Deus, o poder e a autoridade de Deus, e a Arca da Aliança com o propiciatório. Agora pode passar para a próxima figura. Mais ou menos assim era a ideia, e assim funcionou durante 40 anos. Todas as 12 tribos reuniam-se ao entorno do tabernáculo, porque esse texto aqui diz que Deus veio morar no meio do povo. Quando Deus fez Adão, Deus pegou com as suas mãos no baro. Quando Deus veio com a salvação, a partir de Moisés, Deus veio morar dentro, no meio do povo. E quando Jesus veio, Ele veio morar dentro de uma pessoa, dentro da carne, dentro dos ossos. E Deus veio morar no meio do povo. E a gente consegue ver o grande pátio, a primeira porta, que é o caminho. Então você atravessava todo esse pátio, e não eram todos os sacerdotes que podiam entrar no segundo pátio, que era o santo lugar. A porta lá se chamava Verdade, e aqueles que entravam lá, só o sumo sacerdote podia entrar no terceiro lugar, que era o Santo dos Santos, e a porta se chamava Vida. Caminho, verdade e vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida nos evangelhos. Vamos olhar um utensílio após o outro. Pode passar. A Arca da Aliança, com as varas de serem carregadas, e a parte de cima era um ouro maciço, que era o propiciatório. Ela ficava aberta dentro do Santo dos Santos, e quando ela era carregada, transportada para o próximo lugar de acampamento, eles fechavam ela com o propiciatório, que protegia. Então aquela parte de cima significa a glória de Deus, porque ela não era com a cássia no meio do ouro, ela era ouro maciço. Então o próprio trono de Deus era representado por essa peça, e essa peça guardava a lei, o pão e a esperança. Próxima peça. Aqui a gente vai ver melhor o propiciatório, a parte de cima, com os 2 querubins. Próximo. Mais ou menos assim ela era carregada. Consegui encontrar essa figura, que as pessoas ali são desenhadas de uma forma medieval, mas está valendo. Ela era assim carregada, e só os sacerdotes que eram da tribo de Levi
podiam carregar a arca, e não podiam encostar na arca, apenas nos varais. Próxima. Essa era a mesa da proposição. Em cima dessa mesa tinha os 12 pães, que significavam as 12 tribos de Israel. E também ficava em cima dessa mesa um jarro com óleo de oliva, que significava, que servia para fazer, colocar no candelabro como combustível para o fogo do candelabro não apagar. Próxima. Mais ou menos assim era o candelabro. Era uma única peça com 7 hastes, uma que vinha debaixo, e todas as peças, cada uma dessas hastes significa alguma coisa. As 7 festas que os israelitas festejavam durante um ano, os 7 espíritos do Senhor. Depois, esse candelabro também significa as 7 igrejas do Apocalipse. A Bíblia é cheia de figuras com o número 7, e o candelabro representa a presença de Deus. E o candelabro nunca poderia ficar sem combustível e nunca poderia ser apagado. Absolutamente não. Vou pedir para voltar lá na primeira figura e deixar lá. Deus deu a Moisés o projeto do tabernáculo. Deus deu o projeto. E tirar um dia de descanso é projeto de Deus. Não foi o ser humano que inventou a semana e escreveu que um dia deve ser o descanso. É projeto de Deus. Cultuar é projeto de Deus. Todos aqueles que adoram ao Senhor, creem no Senhor e esperam a eternidade do Senhor, devem comparecer diante do altar para um culto. E o culto é projeto de Deus, não foi criado pelo homem. Ter um templo é projeto de Deus. Não foi o ser humano que criou na sua cabeça, fabricou um projeto, temos que construir um templo. Dentro do cristianismo, dentro daquilo que nós chamamos a religião que busca o Senhor Deus da verdade, Deus projetou um templo e Deus deu esse projeto, não é criação humana. O tabernáculo, ele é profético e ele significa Jesus. Todo o tabernáculo, as suas 3 portas, caminho, verdade e vida. O lugar onde era feito o sacrifício, que é a mesa de bronze. A bacia de bronze, onde que eram lavadas as mãos e os pés. O candelabro, a mesa com o pão. Jesus é o pão da vida, e Jesus é a mesa que sustenta as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo é a própria arca da aliança. Ele é as 2 tábuas da lei. Ele é o pote de ouro com o pão. Ele é a vara de Arão que floresceu. E dentro dessa parte do Santo dos Santos e do Santo Lugar não entrava luz de sol. Era completamente fechado. E a única luz que poderia ter ali era a luz do candelabro com as suas lamparinas acesas pelo óleo da oliveira. Nenhuma outra luz poderia entrar ali, apenas a luz que significava a presença de Deus. Do tabernáculo fluiu o projeto, o templo de Salomão. O Salomão pegou o projeto do tabernáculo para fazer o seu templo. Do tabernáculo vieram todos os templos cristãos no cristianismo. Em qualquer lugar onde há cristandade sobre a terra, aonde que é a inspiração de cuidar do templo, zelar pelo templo, construir templo, ampliar templo, do tabernáculo que Deus deu para Israel. É dali que vem o projeto de cuidar do templo, zelar, pintar, trocar, cuidar. Jesus é a base de todo esse projeto. Jesus é a base. E todos os móveis e os rituais apontavam para o Cristo. E todos os móveis e paramentos estão em Cristo. Quem acessa a Cristo, acessa o altar do sacrifício. Quem acessa a Cristo, acessa a bacia da limpeza. Quem acessa a Cristo, acessa o candelabro. Quem acessa a Cristo, acessa ao altar do incenso. Quem acessa a Cristo, acessa a arca da aliança, o Santo dos Santos. Tudo isso está em Cristo.
E o tabernáculo na terra, naquele momento, era uma réplica do tabernáculo celestial. Quando o João entra no céu, numa visão na ilha de Patmos, ele entra no céu e ele encontra lá exatamente um tabernáculo no céu. E esse tabernáculo na terra é uma réplica do tabernáculo celestial. No Apocalipse nós encontramos um trono. Na descrição do Apocalipse nós encontramos um altar de bronze. Nós encontramos um altar de incenso no céu. Nós encontramos no céu anciões e sacerdotes. Nós encontramos no céu lâmpadas, um mar, querubins. O pastor Warren Wiersbe descreve isso e diz que exatamente isso que nós encontramos no tabernáculo aqui, no deserto, também é encontrado no céu. No verso 1 e no verso 2, Deus dá uma ordem para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Nós precisamos entender que mesmo que Deus deu o projeto do tabernáculo, mas Deus não desceu esse tabernáculo do céu. Nós entendemos a partir disso que a salvação é também responsabilidade das pessoas. Deus não dá todas as coisas prontas. Deus deu o projeto, mas Deus mandou que as pessoas trouxessem ofertas para construir. E Deus mandou trazer ofertas, e as ofertas sempre fizeram parte do culto ao Senhor. As ofertas sempre fizeram parte do culto ao Senhor. As pessoas no culto cristão não trazem ofertas para serem abençoadas, mas trazem ofertas porque já foram abençoadas. Deus já tinha usado inclusive os egípcios para abençoar aquelas pessoas. Os egípcios lhe deram ouro, lhe deram pratas, lhe deram muitos materiais preciosos. Os egípcios já tinham dado, Deus tinha usado essa ferramenta. Deus estava pedindo de volta daquilo que Ele já tinha dado. Nós, por nossa própria conta, somos nada e temos nada para dar. E quando alguém oferta, apenas devolve daquilo que Deus já deu. E ofertar é uma forma de adorar e honrar ao Senhor. Os magos do Oriente que vieram visitar Jesus trouxeram ouro, incenso e mira para a adoração e para a honra. Quando nós ofertamos no culto, nós honramos e nós fazemos disso um ato de adoração. Ofertar foi a forma que Deus instituiu para o povo ter um templo. Deus instituiu. Todas as vezes que você ouve alguém dizer assim: mas eu não vou tirar da minha mesa dos meus filhos para ofertar na igreja, você precisa repreender isso, nem que isso seja um espírito. Isso é espírito de Satanás, porque Deus instituiu a oferta e Deus ensinou o seu povo a ofertar. E na oferta cada um devolve daquilo que já recebeu do Senhor. E quem oferta semeia. A oferta é semeadura. Quem oferta semeia. 2 Coríntios 9,6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Por isso que algumas pessoas não conseguem quebrar o ciclo da miséria, porque é sempre miserável no prato da oferta. Quem quer quebrar o ciclo da miséria, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. A oferta é um ato de plantar, de plantio, para depois colher. A oferta deve ser com generosidade. 2 Coríntios 9,7, o apóstolo Paulo continua nesse texto, o 9,6 e o 9,7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A oferta é um ato de semear, e a oferta deve ser um ato de generosidade. Nós aprendemos aqui no culto e também no estudo bíblico que a nossa vida financeira precisa ser planejada. Alguns cultos passados nós aprendemos que o nosso tempo, a nossa semana precisa ser planejada, e há um tempo, um dia de culto. A nossa vida financeira precisa ser planejada. Nós não ofertamos
com as emoções, nós ofertamos com a razão. E quando o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, o apóstolo Paulo está dizendo com generosidade. Não seja mesquinho, não seja mesquinho nas tuas ofertas, traga com generosidade. O final do verso 2, capítulo 25, verso 2, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Quando a pessoa estava entregando de coração, porque pode acontecer que alguém traz a oferta para o altar, ela coloca a oferta no prato, mas aquela oferta, aquele valor nunca saiu do coração da pessoa, ela sempre ofertou com dor no coração. E o texto diz que o Moisés era para receber a oferta de todos aqueles que estavam trazendo e dando de coração, com mãos abertas. Quando você olha comigo no capítulo 23, o verso 15, no final do verso 15, quando aqui fala das 3 festas anuais de colheita, no final do verso 15, amém? Diz assim: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. E nós somos aqui um povo que ninguém de nós precisa comparecer de mãos vazias perante Deus. E se há entre nós alguém que tenha que comparecer de mãos vazias, vamos fazer uma vaquinha e vamos dar uma cesta básica. Porque nós somos aqui um povo que nós podemos ser generosos na oferta e dar de coração, não com dor no coração, mas Deus ama quem dá com alegria. Oferte com generosidade. Todo aquele que tem renda precisa levar a sua oferta, todo. Se numa casa o homem e a mulher trabalham e têm a sua renda, em Cristo nós somos sacerdotes, os dois vão se levantar e trazer a sua oferta diante do Senhor. Os dois. Cada um com o seu trabalho traz a sua oferta, se levanta e traz. Não tem importância se dá muitas pessoas no prato de oferta. Nós cantamos 2 músicas e você pode trazer a sua oferta. Cada pessoa que tem uma renda precisa trazer a sua oferta diante do Senhor, trazer daquilo que Deus já tem dado. O verso 8, você pode olhar comigo, 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Você precisa perceber que há uma necessidade de que o ser humano se movesse para que Deus viesse habitar no meio deles. O ser humano precisava se mover, o ser humano precisava preparar um lugar para que Deus viesse habitar no meio deles. E Deus desejou habitar no meio do povo. Mas também pode haver um povo que não quer a presença de Deus na sua comunidade e nem na sua casa. É por isso que na nossa casa nós precisamos levantar altares e nós precisamos criar um ambiente para que Deus venha habitar no nosso meio. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares. Contudo, eu preciso entender que se eu quero que Ele habite no meu, na minha casa, no nosso meio, nós precisamos preparar-lhe um lugar de altar. O verso 9: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Meus irmãos, o Pai estabelece as regras da habitação. Não são homens que se reúnem e fazem uma reunião e dizem: a nossa igreja vai funcionar assim ou assado. Mas é Deus que estabelece. Toda a igreja que deseja profundamente que Deus habite no meio deles, precisa ser uma igreja que se importa com a mensagem bíblica. Essa igreja precisa perguntar para Deus: Deus, o que nós precisamos fazer? Essa igreja precisa perguntar para a Bíblia: o que nós precisamos fazer?
Então muitas vezes nós ouvimos essas frases: ah, o importante é de coração. Você acha que Caim não deu a sua oferta de coração? Essa oferta foi reprovada porque ela não foi segundo o coração de Deus, ela foi segundo o coração de Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Nadab e Abiú? Não foi de todo o coração? Foi segundo o coração deles, mas não foi segundo o coração de Deus. Se nós queremos que Deus habite no nosso meio, precisa ter um profundo espírito de se importar. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? E Deus disse para esse povo: eu vou habitar no meio de vocês, mas tem uma condição: vocês precisam preparar um lugar do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero, senão eu não venho. Então nós começamos com a Arca da Aliança. A primeira coisa que eles precisavam construir e deixar pronto é a arca, porque Deus precisa ser colocado antes de tudo. Em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, que era o trono de Deus. Antes de fazer qualquer outro móvel, antes de costurar qualquer pele de carneiro para fazer a cobertura, antes de tudo, eles deveriam construir a Arca da Aliança. Antes de tudo, precisa se colocar no meio da igreja, na vida da pessoa, as leis, Jesus Cristo, que é o pote de ouro, o maná dentro do pote de ouro, que é Jesus sendo pão, e a esperança, porque sem esperança não há cristianismo e não há mudança de vida. Deus vem antes de tudo. E durante o Antigo Testamento, a Arca da Aliança recebeu vários nomes. Em Números 10:33, a Arca da Aliança. Em 1 Samuel 3:3, a Arca do Senhor. Em Josué 3:13, a Arca do Senhor Deus. Em 1 Reis 2:26, a Arca do Testemunho. Em Êxodo 25:22, a Arca Sagrada. Em 2 Crônicas 35:3 e Salmos 132:8, a Arca da Fortaleza. Você pode olhar comigo no verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Essa arca deveria ser do jeito de Deus ou do jeito das pessoas? De Deus. Meus irmãos, tudo que se trata de igreja, salvação, oração, louvor, não pode ser do nosso jeito. A partir do momento em que as pessoas acham que é do jeito delas, o louvor não sobe, a oração não sobe, a adoração não faz sentido, o culto não faz sentido, o louvor, as ofertas não fazem sentido. Quando nós falamos de salvação, nós falamos de acessar algo que não é nosso, mas é de Deus. É por isso que Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, porque não é mais do nosso jeito. O mundanismo, a pessoa pode viver do jeito dela, mas o cristianismo só existe uma forma de viver, do jeito de Deus. Deus não disse para Moisés: pega aí e faz aí segundo o teu coração. Deus não disse isso para Moisés, mas Deus disse: eu quero que seja de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. Irmãos, não é do nosso jeito. Nós não podemos nem ter na nossa boca qualquer coisa acerca do cristianismo, falar: eu acho. Não existe mais eu. Ou nós fazemos a Arca da Aliança da forma que Deus mandou fazer, ou ele não desce e a presença dele não vem. Ela deveria ser de madeira de acácia. No hebraico, a palavra acácia é a hapshitah, que significa inocência. Hapshitah, inocência. Essa palavra, essa árvore tem o nome de inocência. E essa madeira não tem grande valor comercial.
Ela é considerada uma madeira fraca e uma madeira fácil de trabalhar, flexível ao mesmo tempo. Ela não dura muito tempo ao sol e à chuva, ela é fraca, mas ela é macia de ser trabalhada. A acácia é uma árvore que cresce em áreas secas. Ela requer pouca água, desenvolve bem em lugares áridos e difíceis. Madeira de acácia representa o caráter humano em Cristo. O caráter humano. Por que é que madeira? Madeira significa aquilo que é passageiro, aquilo que apodrece, aquilo que não é eterno. E por que é que essa madeira teria que ser revestida com ouro? Porque o ouro significa a glória, ouro significa eternidade, ouro significa o próprio Deus. Então, quando Cristo veio, Cristo é a glória do Pai que entrou dentro da carne. Essa madeira de acácia, ela significa o caráter humano de Cristo, enquanto que a glória, o ouro, significa o caráter divino de Jesus. Revestido de ouro, caráter divino. E dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei. Meus irmãos, nunca deixe o diabo falar para você que a lei passou. Nunca. O autor aos Hebreus escreve dizendo que a lei era boa. Nunca há uma palavra na Bíblia desprezando a lei, gente. A lei não pode ser desprezada. A lei era boa. E dentro, a arca da aliança representa Jesus. E Jesus tinha dentro dele as 2 tábuas de pedra com as 10 leis. Dentro de Cristo. A arca da aliança carregava dentro de si o pote de ouro com maná. O pote de ouro significa glória. E a glória de Deus conservava o maná, que o maná não apodrecia. No deserto, muitas vezes, o maná apodrecia de um dia para o outro, quando eles recolhiam demais. Mas dentro daquele pote de ouro, o maná não apodrecia. Durante 40 anos, ele permaneceu naquele lugar. Porque a glória de Deus conserva aquilo que pode ser apodrecido fora da glória de Deus. Uma pessoa fora da glória de Deus, ela se desfaz, ela apodrece, ela acaba. Mas na presença de Deus, ela se torna eterna, a vida eterna. E dentro da arca da aliança também tinha a vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão, ela significa 2 coisas. Ela significa uma liderança, porque houve uma teima, uma rixa, uma discussão ao entorno de liderança. Então o Moisés diz: todos os anciões que disputam a liderança vão colocar o seu cajado lá no tabernáculo, e aquela vara morta já durante muitos anos, que amanhã cedo tiver brotado, daquela pessoa vai ser o líder. E quando eles foram ver no outro dia, a vara de Arão tinha não apenas brotado, mas florescido, que significa que começou a frutificar. Significa liderança e também significa esperança. Uma vara morta que durante muitos anos tinha sido apenas um cajado para andar no deserto, floresce. Então tinha a lei, tinha o pão e tinha esperança dentro da arca da aliança. A partir do verso 7, nós vemos aqui a segunda parte que completava a arca da aliança. Essa parte que ia em cima, que não tinha madeira de acácia no meio do ouro, mas era de maciço, era ouro puro. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. E essa peça era feita de ouro puro. O verso 22 diz assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A partir daquele dia, Deus falaria daquele lugar. Até nesse dia aqui, Deus estava falando em qual lugar? No Monte Sinai. Uma caminhada
de grande esforço até lá em cima, 2.285 metros de altura, um esforço tremendo para chegar lá em cima. A partir desse dia, que teria sido inaugurado a Arca da Aliança com o propiciatório, Deus não falava mais no Monte Sinai, mas Deus falava atrás dos anjos. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e Deus falava por detrás dos anjos que estavam ali em cima da tampa do propiciatório. E não foi mais necessário subir no Monte Sinai para ouvir o Senhor, e o propiciatório recebia o sangue da expiação uma vez por ano. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e o Santo dos Santos era a vida, o Santo dos Santos era um lugar onde as coisas não apodreciam, e ele fazia o sacrifício lá no primeiro pátio, em cima do altar de bronze. Ele levava sangue e colocava sangue no meio dos anjos, em cima da tampa do propiciatório, uma vez por ano. É a mesma coisa que no capítulo 24, o sangue sobre o altar. É a mesma coisa. Era o Cristo sobre o Pai. E os anjos aparecem na história bíblica desde o Éden até no Apocalipse. Deus colocou anjos com espada de fogo para que Adão e Eva não voltassem mais para o paraíso. Deus usou anjos o tempo todo para falar com as pessoas. Anjos visitaram Abraão, anjos visitaram Ló, anjos visitaram Maria, anjos visitaram José, anjos visitaram a noite em que Jesus nasceu, anjos visitaram a igreja, e anjos vão recolher a igreja no grande dia do arrebatamento. E anjos estão diante do altar do Senhor de eternidade em eternidade, cantando, louvando e adorando, serafins, querubins, anjos. Os anjos aparecem em toda a história bíblica, e os anjos serviram Jesus depois que ele venceu Satanás no deserto. Os anjos. E um comentário bíblico diz que um desses anjos significa poder e outro anjo significa amor. Mas a Bíblia em nenhum lugar me diz isso aqui. Então são apenas especulações. Mesmo que eu creio, eu não posso afirmar. Então esse era o propiciatório. E o propiciatório também significava e apontava para a cruz. Porque o propiciatório recebia sangue, assim como a cruz recebeu o sangue do Cristo. Do verso 23 ao verso 30, nós temos a mesa. E essa mesa ali no tabernáculo não foi uma ideia de Moisés e nem de Arão. A mesa é uma ideia do Senhor. Por isso que no tabernáculo tinha uma mesa com os 12 pães. Depois no templo de Salomão tinha uma mesa com 12 pães. E nós olhamos que no céu também vai ter uma mesa, uma figura com as 12 tribos de Israel sendo representadas ali, a totalidade de todos os salvos. E essa mesa também tinha todos os detalhes. A mesa era feita também de acácia e coberta por ouro. Essa mesa ela tem os pés no chão, mas ela tem a sua parte na glória. Ela é feita de acácia, de algo que não é eterno, mas apodrece, é passageiro, mas é revestido com eternidade, é revestido com glória. E essa mesa é a mesa, uma ideia que veio da eternidade. E a mesa era cheia de detalhes, significando a multiforme graça do Senhor. Ela era cheia de detalhes. Ela tinha ao redor dela uma bordadura. Ela tinha molduras ao redor da largura de 4 dedos. E deveria fazer uma bordadura de ouro ao redor daquela moldura. Ela era cheia de detalhes. Deus é cheio de detalhes e servia para colocar os pães da proposição. E esses pães também eram chamados pães da presença e também eram chamados pães dos rostos. E significava que Deus supria e alimentava o seu povo. Pão sempre foi símbolo de alimento em todos os povos. O pão. E significava, quando tinha colocado 12 pães ali, e todo sábado os sacerdotes
comiam esses 12 pães, e nesse mesmo dia eles faziam pães. Os sacerdotes faziam 12 pães novos e colocavam sobre essa mesa, significando que a provisão de Deus continuava dia após dia. Israel foi chamado por Deus para alimentar as nações. O povo de Israel tinha sido chamado por Deus para evangelizar os povos. O povo de Israel foi chamado por Deus para dar pão para as pessoas, que significa salvação, que significa caminho de salvação, oportunidade para sair do pecado. Eles não aceitaram esse chamado, mas mesmo assim eles foram chamados para alimentar as nações. E os sacerdotes deveriam alimentar o povo, porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, os outros sacerdotes entravam no santo lugar, aonde Deus falava, e Deus falava com eles, e eles passavam por todo o pátio, eles saíam pelo caminho, e eles abriam a última porta, e eles falavam com o povo. Então, no dia que Deus parasse de falar com o sacerdote, automaticamente Deus pararia de falar com as pessoas. Os sacerdotes, eles eram o pão, e eles deveriam alimentar as pessoas com palavra de vida. Eles deveriam ser o pão para as pessoas. E o povo deveria trazer farinha, flor de farinha, para os sacerdotes fazerem o pão. Se o povo não trouxesse farinha, o trigo, os sacerdotes não fariam o pão. Isso faz mais uma alusão, mais um ponto de que a presença de Deus viria sobre eles apenas se eles quisessem. Se você não quer a presença de Deus, Deus não vai se manifestar para você. Quem não trouxesse farinha, se o povo se tornasse mão fechada, miserável, para ofertar o pão, a farinha, para os sacerdotes, automaticamente não tinha mais presença de Deus. Responsabilidade do homem, do ser humano, para atrair a presença de Deus. Amém? Amém. Nós não vamos conseguir tirar todos os significados de tudo, mas pelo menos os principais. Do verso 31 ao 40 vai falar do candelabro. Você deve ter percebido que a arca não era toda de ouro, mas o propiciatório, sim. A mesa dos pães não era toda de ouro, ela tinha acácia no meio, mas o candelabro, sim. Porque tanto a arca como a mesa tem mistura humana, mas o propiciatório é 100% divino, e o candelabro também é 100% divino. Não existe mistura humana, é totalmente do céu. E cerca de 38 quilos de ouro batido foram usados para fazer o candelabro. 38 quilos. Isso é muito ouro. E sem essa luz, os sacerdotes não poderiam servir a Deus no santo lugar. Então o santo lugar era a segunda sala do tabernáculo. Ela era toda revestida com peles de animais, e não poderia entrar um fiapinho de luz do sol. Nenhuma outra luz poderia entrar no santo lugar e no santo dos santos. Nenhuma luz. A única luz que devia iluminar toda aquela região, toda aquela sala, era a luz que viesse do candelabro. Isso significa a igreja do Senhor, o lugar da manifestação de Deus, não pode ter outra fonte de luz a não ser o próprio Deus. E se os sacerdotes não fizessem o combustível, e todos os dias não tirassem a fuligem e recolocassem combustível novo, aquela luz se apagaria. E aonde a luz do Senhor se apaga, as pessoas não podem mais servir ao Senhor. Quando você começa a ler 1 Samuel, o texto diz que a luz do Senhor já tinha se apagado. Num período em que as pessoas buscavam a idolatria, num período em que as pessoas não estavam mais preocupadas com a presença de Deus, a luz do Senhor já tinha se apagado.
E numa casa, numa família, na vida de alguém, onde é que a luz já se apagou, essa pessoa não consegue servir a Deus. Porque aonde a luz já se acabou, há trevas, há escuridão, e os sacerdotes não conseguem enxergar a obra de Deus. E jamais a chama poderia se apagar. Jamais. Todos os dias o sacerdote tinha que acender, tinha que bater o óleo e tinha que renovar o fogo. Todos os dias nós precisamos bater o óleo e renovar o fogo. Todos os dias. Naquele dia que você não lê a Bíblia e você não ora, naquele dia o seu candelabro apagou. E a partir do dia em que a pessoa está com o candelabro sem fogo, ela faz tudo na escuridão, ela faz tudo nas trevas, e nas trevas não existe caminho de saída. O único caminho de saída é voltar ao candelabro, colocar óleo, colocar fogo e voltar a enxergar as coisas. E só Jesus é a luz da vida. O povo de Israel deveria ser luz também para os gentios. O povo de Israel deveria ser o pão para os gentios e também deveria ser luz para os gentios. Jesus Cristo veio e Ele foi luz para os gentios. Os gentios buscaram a presença de Jesus e nós não somos judeus. Eu sou um gentio. Eu busco o Cristo da luz. Eu quero a luz de Cristo na minha vida. E a igreja verdadeira é a luz para os ímpios. A igreja verdadeira é luz, é um farol no meio das pessoas. E o povo era responsável também por trazer azeite. E era uma resposta do povo em direção a Deus. Se o povo queria a presença de Deus, eles teriam que trazer farinha para fazer os pães e colocar os 12 pães todos os dias, toda semana na presença de Deus. Se o povo queria a presença de Deus, eles deveriam também trazer o azeite de oliva. E era um sacrifício no deserto trazer o azeite de oliva. Era sacrifício. Não era tão fácil como eu e você hoje abrir a Bíblia, sair da nossa casa. Nós temos carro, nós temos facilidade de vir, tem hoje asfalto para a gente chegar até na igreja. É muito fácil para todos nós. Não era tão fácil. É sacrifício. E quando nós falamos de encontrar a presença de Deus, nós sempre vamos falar de sacrifícios e renúncias. Esse povo teria que fazer renúncias para trazer o azeite para os sacerdotes. E se o povo parasse de trazer o azeite, era uma mensagem para Deus dizendo: nós não queremos a presença de Deus. E durante muitas vezes na história de Israel, o povo abandonou os altares, abandonou o candelabro e viveram espiritualmente na escuridão quando se voltaram para os ídolos. Os sacerdotes deveriam preparar o combustível, porque esse óleo de oliva ele não era apenas da forma virgem derramado no candelabro e aceso. Ele era abatido até que ele ficasse branco. Tudo isso significa esforço para encontrar a presença de Deus. Esforço, 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 esforço e esforço. Até que aquela oliveira, aquele óleo de oliva ficasse branquinho e ele estava pronto para ser combustível. O óleo simboliza o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O óleo simboliza a unção, ser ungido pela presença de Deus. O óleo simboliza a cura. Quem é que cura os povos? Jesus. Aqueles que não enchem o seu candelabro com o óleo do Espírito Santo são como aquelas virgens que não se prepararam para o encontro com o noivo. Eis que o noivo vem. As 7 hastes do candelabro, elas representam os 7 Espíritos do Senhor. Espírito de graça, Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito de santidade, Espírito de súplica, Espírito de verdade e Espírito de glória. Os 7 Espíritos do Senhor. Eu desejo que Deus tenha falado e ministrado com você nessa noite. E nós precisamos dar mais atenção para essas figuras.
A arca, o propiciatório, que significa lugar de sacrifício. A mesa significa lugar de buscar alimento espiritual. E o candelabro significa lugar de buscar direção. E nós temos um lugar para encontrar direção para a eternidade. Esse lugar se chama a presença de Deus. Eu sempre te agradeço, Deus, pela palavra que o Senhor tem derramado sobre nós nessa casa. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu tenho um desejo muito grande, Pai, que o Senhor transforme essa casa, esse lugar, em o Santo dos Santos. Quero o lugar de presença máxima do Senhor, onde o Senhor manifestava e o Senhor dava direção profunda para Moisés e depois para os sacerdotes. Em nome de Jesus, Seu Deus, ajude-nos a entender com mais profundidade essa mensagem, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus.